Salve, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Biologia. Aqui quem fala é o professor Carlinhos, professor de Biologia de vocês, né? Meus queridos, olha só, hoje nós vamos fazer a correção das nossas atividades, tá bom? Geralmente a cada duas atividades que eu passo eu tiro uma aula pra gente corrigir, tá bom? Ajeitando aqui meu cabelo, é isso aí. E hoje nós vamos corrigir nossa atividade 1 e atividade 2 de Biologia, tá bom? Então vamos lá. Vamos começar aqui com a atividade 1, que diz o seguinte... foi nossa primeira atividade sobre água, sais minerais, carboidratos e lipídios, tá bom? No caso aqui só carboidratos. O que significa CHOMPS? Gente, CHOMPS significa as siglas dos 6 principais elementos químicos que compõem toda a matéria orgânica. E aí nós temos carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre, tá bom? Bem tranquilinho. 2. Comente sobre as seguintes funções da água. A água é solvente universal, por quê? Pela sua capacidade de dissolver várias substâncias químicas, tá certo? A água tem alto calor específico e alto calor de vaporização. Isso está relacionado com o fato da água atuar como regulador térmico e como amortecedor térmico também. Nosso corpo ele não sofre variações bruscas de temperatura devido à água ter um calor específico alto, tá bom? E quando a gente soa, né, isso também é um mecanismo para diminuir a temperatura do nosso corpo, tá bom? Vamos lá para 3, beber minha aguinha. Cite 2 alimentos e diga qual o problema de saúde que esteja relacionado com os seguintes sais minerais. Gente, de alimentos, vocês podem ter citado mais de 2, tá certo? Fonte de cálcio, flu e ferro. E nós temos, por exemplo, leite e queijo como fonte de cálcio, né? Fígado e feijão como fonte de ferro, flu, principalmente algumas hortaliças. E as doenças, cálcio tem a ver com problema nos ossos, né? A falta de cálcio gera problema nos ossos. Flu tem a ver com a formação de cárie nos dentes, tá? Tanto é que a nossa água, o sal também ele é fluoretado. E o ferro tem a ver com anemia. A falta de ferro gera anemia ferropriva, tá bom? Bora para 4. Quais as principais funções dos carboidratos? Gente, nós vimos que os carboidratos, a principal função é atuar como a nossa principal fonte de energia. Então, a principal função dos carboidratos é uma função energética. Já além disso, os carboidratos também estão relacionados com a função estrutural, tá bom? Então a principal é energética, mas também tem a ver com a função estrutural. E por último, a alternativa correta acerca dos carboidratos. Sacarose é um disacarídeo formado por glicose e glicose não. Sacarose é um disacarídeo formado por glicose e frutose, tá bom? Ajeitem aí. A ligação que mantém todos os polissacarídeos unidos é a ligação glicosídica alfa 1,4. Não, a ligação que mantém os polissacarídeos unidos não necessariamente é uma ligação 1,4. Pode ter 1,6 e pode ser beta também, tá bom? E na verdade a ligação glicosídica é o que mantém os disacarídeos unidos, tá bom? A quitina é um polissacarídeo, até aí tudo bem, com função estrutural, ok, que está presente na parede celular dos fungos. Ai, desculpa, engasguei. Exatamente, tá? Nosso gabarito aqui, gente, é a letra C, tá certo? Porque a quitina está presente na parede celular dos fungos. Além de estar presente na parede celular dos fungos, a quitina também está presente na parede, forma a estrutura, né, do esqueleto dos artrópodes, tá certo? Então, nosso gabarito, letra C. Gabarito, letra C. Letra D. Glicose, lactose e frutose são exemplos de monossacarídeos do grupo das pentoses. Lactose não é um monossacarídeo, é um disacarídeo, tá certo? E a letra E está errada porque o polissacarídeo de reserva dos animais é o glicogênio, até aí tudo bem, que é formado por várias unidades de lactose. Não, o glicogênio é formado por várias unidades de glicose, ok? Então, gente, nossa atividade 1 aí, ok. Então, vamos para a atividade 2. A atividade 2 eu dividi em 2 partes, né? A primeira parte foi o questionário lá do Forms, que eu vou fazer por último. E a outra parte foi 3 questões do livro de vocês. Então, vamos logo aqui para as questões do livro. Atividade 2 de Biologia, página 42, a questão de número 2. Diz o seguinte, ó. Um estudante afirmou que não devemos ingerir lipídios porque as gorduras são prejudiciais ao organismo. Ele está certo? Por quê? Não, ele não está certo, tá bom? A gente viu que a gordura em excesso ela é prejudicial sim, mas o nosso corpo ele também precisa de gordura em quantidades adequadas, porque as gorduras elas têm funções importantes. Então os lipídios, por exemplo, eles desempenham função como a reserva de energia. Muitas vitaminas se dissolvem em lipídios, que são as vitaminas lipossolúveis, né? Os lipídios também são fonte, muitos hormônios são sintetizados baseados em lipídios, tá certo?
Além disso, as gorduras também servem como um amortecedor térmico. Então, os lipídios, né, as gorduras, elas desempenham funções importantes no nosso organismo. Então, a gente precisa sim de lipídio. O que a gente tem que cuidar é com o excesso, tá bom? Questão de número 4, também da página 42. Duas proteínas possuem exatamente 456 aminoácidos. Com essas informações, podemos concluir que essas proteínas são iguais? Não, porque a gente viu que mesmo tendo o mesmo número de aminoácidos, uma proteína pode diferenciar na estrutura, ou seja, na forma como esses aminoácidos estão ligados e até mesmo na sequência. Então, mesmo sendo a mesma quantidade, você pode ter sequências de aminoácidos diferentes e isso vai alterar a forma, vai mudar a proteína, tá bom? Então, não, elas não obrigatoriamente são iguais só porque tem o mesmo número, ok? Então aí, questão 2 e 4. E a última questão que eu passei, gente, foi a questão de número 44, a página 44, desculpa, a questão de número 5, do Instituto Federal de São Paulo, que eu achei muito interessante, que dizia o seguinte, ó. Um site de nutrição apresenta exemplos de boas refeições que podem ser feitas antes de competições. Aí ele deu aqui vários exemplos. Baseando-se nas opções de refeições apresentadas, pode concluir que os atletas devem consumir preferencialmente alimentos ricos em A. Lipídios que contribuem para o aumento da massa muscular. Não, o que contribui para o aumento da massa muscular é proteína e não lipídio, então tá fora. B, proteínas que servirão como importante fonte de açúcar. Gente, não. Fonte de açúcar são carboidratos e não proteínas. Letra C, proteínas que serão armazenadas no corpo como estoque de energia. Não, proteína não tem função energética. Quem é armazenado como reserva de energia são os lipídios. Carboidratos que fornecerão os aminoácidos necessários para uma SCOL. Vale, gente, foi erro aqui, desculpa. Acho que era necessário para uma boa alimentação, tá? Foi erro de digitação. Mas tá errado também porque o que fornece aminoácido não é carboidrato, é proteína. Gabarito é a letra E. Carboidratos que aumentarão a oferta de energia para o nosso organismo, até porque os carboidratos são a nossa fonte de energia, tá bom? Então, gabarito aí, letra E. E por último, nós vamos responder aqui as questões que eu passei para vocês lá no Forms, tá? A primeira questão diz o seguinte: assinale a alternativa correta sobre os lipídios. Vamos lá. A principal característica dos lipídios é o fato de serem extremamente solúveis em água. Não, é o contrário. Principal característica de um lipídio é o fato dele ser insolúvel em água. Eles não se dissolvem em água, tá bom? 2. Colesterol, óleos e gorduras e ceras são exemplos de lipídios. Sim. Colesterol, ceras, gorduras e ceras são exemplos de lipídios. Nosso gabarito aqui seria o segundo item, tá bom? Oxe, que é contrário. Vamos lá. A principal função dos lipídios é ser a nossa grande fonte de energia. Não, a nossa fonte de energia são os carboidratos. Lipídio é reserva de energia. Os fosfolipídios são formados por um ácido graxo ligado a uma molécula de glicerol. Não, os fosfolipídios são formados por ácidos graxos sim, por álcool sim e por grupos fosfatos, tá? Não é o glicerol. O glicerol são os triglicerídeos. E o último, geralmente, óleos são sólidos. Não, é o contrário. Óleos são líquidos e gorduras é que são sólidas na temperatura ambiente, tá bom? Então vamos lá para a próxima. Comente a relação entre HDL e LDL e os termos colesterol ruim e colesterol bom. Gente, o HDL é conhecido como colesterol bom porque são as proteínas que transportam o colesterol, tiram o colesterol do nosso corpo, né, nas nossas artérias, das veias e levam para ser metabolizado no fígado. Já o LDL é conhecido como ruim porque é ele que transporta o colesterol do fígado para o nosso corpo. Então, se tiver muito colesterol, muito LDL, vai acabar entupindo as nossas artérias, porque ele vai ficar trazendo colesterol e isso vai formar placas de gordura, né, que leva à aterosclerose, tá bom? Mas na verdade não existe colesterol bom. Colesterol é um só. O que existe são as proteínas que transportam esse colesterol, tá bom? Próxima. Qual a diferença entre um aminoácido essencial e um natural? O natural são aqueles que são produzidos pelo nosso organismo, como por exemplo a prolina e a glicina. Já os essenciais são aqueles que a gente não consegue produzir e a gente tem que obter na alimentação, tá bom? Exemplo, leucina, isoleucina, tá certo? E por último, penúltimo, né? Qual das funções abaixo não está relacionado com as proteínas? Gente, reserva de energia. Proteína não está relacionado com função energética. Reguladora, sim. Enzimática, sim. Movimento estrutural, ok. Mas energética, não. Energética é para os carboidratos e lipídios, tá bom? Sendo que os carboidratos é a fonte e os lipídios são a reserva. E por último, comente sobre a estrutura secundária e terciária das proteínas. Gente, a estrutura secundária é quando você tem a estrutura primária, que é só a sequência de aminoácido, e essa sequência ela se dobra
né? Você tem a estrutura secundária, que é mantida por ligação de hidrogênio. Quando a estrutura secundária se dobra ainda mais, nós temos a estrutura terciária, que é, além da ligação de hidrogênio, você vai ter forças de naturezas químicas também, como as ligações de sulfeto, forças de London, tá bom? Dentre outras, ok? Então, meus queridos, era isso. Nós fechamos aqui a atividade 2. Espero que vocês tenham acertado. Confira aí. Qualquer dúvida, deixa lá no Classroom, tá bom? E até a próxima aula.